Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao IESB. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade, né, ao nosso 12º Congresso de Graduação e Pós-Graduação, né, do Centro Universitário IESB, que tem como tema 34 anos da Constituição Federal. Hoje vamos tratar de um tema bem importante na nova ordem constitucional, principalmente por nos trazer aí a Constituição Federal de 88, valores importantes como segurança jurídica, estabilidade, previsibilidade, e a partir de então, o legislador infraconstitucional, a partir de 88, passou a tratar desse tema, em especial o novo Código de Processo Civil. E para falar sobre esse tema, precedentes obrigatórios no sistema processual brasileiro, hoje nós vamos ter a honra aí de receber o professor Fred Didier Júnior. O professor Fred é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, na graduação, mestrado e doutorado, diretor-geral da Faculdade Baiana de Direito, possui graduação na Universidade Federal da Bahia, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutor pela Universidade de Lisboa e livre docência pela Universidade de São Paulo. Advogado e autor de diversos livros. Professor, em nome do IESB, agradeço o senhor disponibilizar o seu tempo aqui para falar conosco, para trazer aos alunos aí a sua visão sobre precedentes obrigatórios. Realmente é uma honra, agradeço ter aceito o convite prontamente aí, e seja bem-vindo ao IESB, e o senhor está com a palavra para falar sobre o tema à vontade, do jeito que o senhor achar melhor a abordagem do tema. A gente sabe que o senhor tem vários livros sobre o tema, vários tomos, né, como o Kleber estava dizendo agora há pouco, né, sobre isso. Escolha um tema de sua, vamos dizer, essa sua vontade de falar sobre precedentes obrigatórios hoje. Está com a palavra, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Márcio. Boa noite, pessoal. Uma satisfação estar aqui. A última vez que eu fui ao IESB, fui presencialmente, mas estar com vocês aqui, assim, ainda mais vendo as pessoas que estão com as câmeras abertas, eu já agradeço àqueles que estão com a câmera aberta, é sempre bom, né? A gente vê as pessoas, eu sei que nem todos podem abrir as câmeras, mas aqueles que podem e fazem isso, fazem uma carícia no professor, né? Uma carícia no professor, o professor gosta de ver a cara de quem está assistindo a aula. Esse tema, enfim, é um tema sobre o qual eu passei muito tempo da minha vida debruçado. Eu fiquei mergulhado nele um período, escrevendo e orientando. Mas o que aconteceu foi o seguinte: esse tema virou um tema xodó de muita gente. Hoje, o Brasil, a doutrina brasileira deve ser uma das doutrinas mais prolíficas no mundo em tema de precedente, numa teoria dos precedentes, com a peculiaridade de boa parte das obras sobre precedentes no Brasil vir de processualistas, o que é uma coisa curiosa. Porque, se a gente pensar bem, precedente judicial não é um tema de processo. Precedente judicial é um tema de teoria do direito. Como ele é um possível produto do processo, acaba que, no Brasil, isso é um fenômeno brasileiro, os processualistas foram para cima desse tema. E a maior parte da obra publicada no Brasil é de processualista, embora com exceções honrosas, como, por exemplo, Lênio Streck, que escreve sobre precedentes e não é propriamente um processualista, Thomas da Rosa Bustamante, que é professor da Federal de Minas e tem um espetacular livro sobre precedentes, chama Teoria do Precedente Judicial. É um teórico, mas se vocês forem pegar a maior parte das obras mais famosas, são todas de processualistas, ou de constitucionalistas, né? Como Patrícia Perrone, que é constitucionalista e escreveu sobre precedentes salvo engano, é o seu doutorado. Então, o que é que eu quero fazer com vocês aqui nesse tempo que me cabe? Eu queria conversar com vocês, inicialmente, sobre
objetivando no início, reverter ou infirmar uma espécie de lugar comum que eu ouço ainda hoje, curiosamente, em algumas palestras sobre o tema, que é um lugar comum que me assusta muito. Me assusta muito. Eu quero atacar esse lugar comum. E que lugar comum é esse? O de que um sistema de precedentes obrigatórios é incompatível com a tradição brasileira. Isso, vez por outra, aparece, embora hoje com menos frequência, em palestras, em artigos, sobretudo em textos escritos nos sites de jornalismo jurídico. São aqueles textos mais rápidos. A pessoa vai e diz assim, não, um sistema de precedentes obrigatórios é incompatível com a tradição do Brasil, que é uma tradição de direito escrito, uma tradição romano-germânica, e por isso um sistema de precedentes não seria compatível, seria uma importação indevida de um sistema de países de língua inglesa, Estados Unidos e Inglaterra. Até usaram e costumam usar um neologismo para se referir a esse fenômeno, e usam, não sei se vocês já ouviram essa palavra, eles dizem que o Brasil passou por um processo, ou está passando por um processo de comolosização do direito. Uma comolosização, uma suposta transformação da tradição brasileira de uma tradição de civil law para uma tradição de common law, ao organizar e estruturar um sistema de precedentes obrigatórios. Essa afirmação, esse lugar comum, ele é completamente equivocado. Mas ele é equivocado sob qualquer ponto de vista. Tem um amigo meu que diz que quando existe uma afirmação que é equivocada sob qualquer ponto de vista, ele diz que é uma afirmação esfericamente equivocada. Porque uma esfera, é uma esfera, por onde você vir a afirmação, ela é equivocada, ela é redondamente equivocada. Por isso, né? Qualquer que seja a perspectiva, ela está equivocada. E, evidentemente, para eu mostrar o equívoco, eu tenho que partir de um pressuposto. E o pressuposto é: nós, no Brasil, temos um sistema de respeito aos precedentes obrigatórios no Brasil. Nós temos. Sistema esse que é um sistema brasileiro. Ou seja, é um conjunto de regras, de estruturas desenvolvidas pelo Brasil ao longo dos anos para formar, para interpretar, para aplicar e para rever precedentes obrigatórios. Nós temos um conjunto de regras de formação, regras de aplicação, regras de revisão, regras de divulgação dos nossos precedentes. Nós temos. Que é um sistema que foi construído por nós, de acordo com as nossas características. Não é um sistema igual ao americano, nem é um sistema igual ao inglês. Não é igual e nem deveria ser igual. E não é errado que seja igual. Ou, desculpe, não é errado que seja diferente. Ser diferente, ser peculiar, na verdade, uma qualidade do nosso sistema. Porque, evidentemente, o Brasil não é igual aos Estados Unidos e não é igual à Inglaterra. Evidente, pelas mais variadas razões. Pelas mais variadas razões. Agora, por que eu afirmo isso? Vamos lá. Para eu poder demonstrar o que eu estou dizendo, deixa eu contar um pouco da história. O common law é uma tradição jurídica, vocês sabem, que vem do século XI. Você vai bem, século XI. Estamos falando, portanto, de 1000 anos atrás. 1000 anos, 10 séculos atrás.
Pois bem, common law nasceu na Inglaterra, depois se expandiu para os Estados Unidos. Mas common law tem origem inglesa. Somente no século XIX, portanto, somente 800 anos depois, se começou a falar em precedentes obrigatórios na Inglaterra. Ou seja, a ideia de que precedentes judiciais obrigam, vinculam, não é uma ideia inata do common law. Não é uma ideia que nasce do common law. É uma ideia que surge depois de 800 anos de common law. Não é depois de 80 dias, não. Nem depois de 800 dias. Nem depois de 8.000 dias. É depois de 800 anos que, pelo desenvolvimento do common law inglês, se chegou ao século XIX e se percebeu que era importante que determinados precedentes vinculassem, se tornassem obrigatórios. Então, não é correto dizer que o respeito aos precedentes é inato da tradição do common law. E, portanto, um sistema que imponha um respeito aos precedentes é um sistema que está se common lawizando, porque isso não é da essência do common law. O common law pré-existe ao sistema de precedentes, o sistema de precedentes ele se incorporou depois de muito tempo ao common law. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação diz respeito à tradição brasileira. Veja, uma tradição jurídica brasileira é uma tradição que se pode dizer brasileira pós-independência. Portanto, a gente pode dizer que a gente tem 200 anos de um direito brasileiro. Porque até a nossa independência, o nosso direito era um direito português. É um direito português. Ainda que no período aí em que Brasil e Portugal formaram um Reino Unido, era o direito português. É de lá que emanava o direito que regulava o Brasil. Com a independência, o Brasil passa a produzir o seu próprio direito. E aí vem uma informação que talvez vocês não saibam. No século XIX, os ingleses influenciaram bastante aqui no Brasil. Houve uma influência inglesa no Brasil. Salvador, por exemplo, onde eu moro, aqui em Salvador, é um bairro que foi colonizado por ingleses. É o bairro da Vitória. Ao lado do meu prédio tem o cemitério dos ingleses. 1 quilômetro do meu prédio à direita tem a Rua dos Ingleses. Tem um clube inglês de senhores que existe até hoje, fundado no século XIX. Em Salvador tem um clube de senhores. Lá, inclusive, sauda o rei Charles III. Tiveram até que mudar o grito do clube esse ano, porque era God Save the Queen e virou God Save the King. É um clube que existe do século XIX. 150 anos de clube, salvo engano. E essa influência começou a repercutir de alguma maneira no Brasil. Alguma maneira. Tanto que, em 1876, Dom Pedro II, nosso imperador, baixou um decreto imperial para criar, percebam bem, criar os assentos com 2 S's, os assentos. Assento era o que hoje corresponde a um verbete de súmula. Era um enunciado. Uma tese enunciada pelo, à época, Supremo Tribunal de Justiça, que era o nome que se dava ao que hoje a gente chama de STF. O que hoje a gente chama de Supremo Tribunal Federal, no século XIX se chamava Supremo Tribunal de Justiça. E o decreto imperial de Dom Pedro II, de 1876, ele disciplinava o modo como o Supremo Tribunal de Justiça
editaria assentos que são teses jurídicas sobre questões de direito controvertidas, teses essas vinculantes em todo o território nacional. Alguma semelhança com nossa súmula vinculante? Alguma semelhança? E veja, é interessantíssimo esse decreto, porque quando você lê, você vê que as coisas se repetem, no fim das contas se repetem. Para editar um assento, o então Supremo Tribunal de Justiça deveria ouvir especialistas no tema, deveria consultar os tribunais da relação, que eram os tribunais das províncias, sobre o modo como eles interpretavam e aplicavam entendiam aquela questão. Tanto o tribunal tinha que ouvir amicus curiae. Tinha que ouvir amicus curiae. Inclusive, o termo da época é um termo lindo. O decreto falava o Supremo Tribunal de Justiça deverá ouvir os jurisconsultos de melhor nota. Veja que coisa linda. Os jurisconsultos de melhor nota deveriam ser consultados sobre a interpretação correta. Poucos anos depois, né? 13 anos depois, vem a República. E, em seguida, a Constituição de 1891. Com a Constituição de 1891, acontece um fenômeno curioso. Surge o controle difuso de constitucionalidade, que é algo do common law. O controle difuso é common law puro, é common law destilado. E foi incorporado ao nosso direito positivo, na nossa primeira Constituição republicana. Nós, portanto, nos tornávamos um país de colonização portuguesa, com uma Constituição republicana que previa algo que nos Estados Unidos não tinha nem 100 anos, que era o controle difuso de constitucionalidade feito por qualquer juiz do Brasil. Controle esse que, e exatamente por isso, foi criado um recurso extraordinário, né? Lembrem disso, foi criado um recurso extraordinário para levar a decisão em controle difuso para o agora chamado Supremo Tribunal Federal. Então, veja o que aconteceu com a Constituição Republicana. Ela cria o controle difuso e estabelece o recurso extraordinário como um instrumento de levar aquela decisão que reputou a lei inconstitucional, poderia ser proferida por qualquer órgão jurisdicional do país, para um órgão só da última palavra, que é o Supremo. Perceba que a própria criação do controle difuso e do recurso extraordinário, unificando tudo no Supremo, já mostra que o sistema erigido pela Constituição Republicana, primeira, já era um sistema em que era preciso que alguém desse a última palavra sobre matéria constitucional, já que qualquer juiz poderia falar sobre matéria constitucional. Qualquer juiz. Imagine a dispersão disso no Brasil, de um tamanho continental, qualquer órgão constitucional do país poder dizer que uma mesma lei nacional era inconstitucional, isso não podia prevalecer sem um entendimento final. Então, o próprio sistema é estruturado de modo a fazer prevalecer o posicionamento do Supremo, vindo em recurso extraordinário. Pois bem, o tempo passa, e já nos anos 30 do século XX, no regime de Vargas, no regime ditatorial de Vargas, Vargas edita 2 decretos. O Congresso estava fechado, então se legislava por decreto-lei. 2 decretos-leis de Vargas impunham a observância da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Impunha. Não é por acaso que as codificações dos anos 40, CLT, CPC e CPP, perceba que eles falam em pré-julgados. Os mais antigos talvez se lembrem da figura dos pré-julgados. Depois, no Código Eleitoral dos anos 60, também há menção aos pré-julgados. O que são os pré-julgados? Uma tentativa de ir aperfeiçoando esse sistema de observância de precedentes obrigatórios. Mas a maneira, aos trancos e barrancos, né? A coisa vai evoluindo historicamente. Você vai avançando em marchas e contramarchas.
Chega nos anos 60, 63, o então ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Vitor Nunes Leal, propõe que o regimento interno do Supremo previsse a figura da súmula, ou seja, que houvesse uma súmula da jurisprudência predominante no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, um conjunto de verbetes com as teses jurídicas adotadas pelo Supremo e que seriam compiladas na súmula para facilitar a própria atuação do Supremo, porque aí os ministros do Supremo bastariam fazer referência ao verbete da súmula para poder aplicar a tese e as pessoas pudessem conhecer e dar mais segurança ao que o Supremo entendia. E aí se criou a súmula do Supremo Tribunal Federal, isso nos anos 60. Em 73, vem o CPC e prevê a possibilidade de a súmula de cada tribunal ter a sua súmula. O CPC previu isso quando cria a uniformização de jurisprudência, no CPC de 73, que tem, veja lá, ele cria a uniformização de jurisprudência. É bom deixar isso claro. Existe, o CPC 73 previa um incidente de uniformização de jurisprudência. Tinha lá dito, se a jurisprudência uniformizada tivesse sido alcançada pela maioria absoluta do órgão julgador, essa tese será considerada um precedente e será verbada em súmula. Será incluída em súmula. Isso está no CPC de 73. Mas a coisa vai se desenvolvendo. Porque não basta... Um sistema de precedentes, ele não se desenvolve apenas por mudanças legislativas. O sistema de precedentes necessita também de uma mudança de operação jurídica. É preciso que a operação jurídica mude. O modo como se ensina o direito mude. O modo como se argumenta com base no direito mude. Isso também é... Sistema de precedentes exige também um ensino peculiar, existe uma argumentação jurídica peculiar, além de exigir, evidentemente, uma base normativa própria. A coisa vai se desenvolvendo e todos aqueles que, pelo menos os da minha geração, seguramente os mais antigos do que eu vão lembrar, quer dizer, eu fiz direito nos anos 90. Não se falava em precedentes obrigatórios no Brasil, mas se falava em súmula do Supremo, em súmula do STJ. E as pessoas seguiam e argumentavam com base na súmula do STJ, e argumentavam com base na súmula do Supremo. E no âmbito do TST, inclusive, o negócio se transformou a tal ponto que o TST tem súmula e tem OJ. O TST criou um sistema complexo de precedentes obrigatórios com súmula e orientações jurisprudenciais. E todo mundo sabe a força que isso tem na prática. É interessante porque a prática mostrava uma força que os professores não mostravam, que os professores ignoravam isso. Que os livros ignoravam. De um modo geral, isso acontece muito no Brasil. A doutrina brasileira, de um modo geral, é uma doutrina retrospectiva. É uma doutrina que não promove e tem um ranço conservador no seguinte sentido, para usar um termo que está um pouco diluído demais. O que eu quero dizer com conservador? É uma doutrina que costuma se restringir a dizer as mesmas coisas do mesmo jeito e não perceber mudança. Porque esse é um problema. Você perceber a mudança não é fácil. Perceber que as coisas estão mudando e não estão em consonância com o que você sempre aprendeu não é fácil. Pois bem, mas aí vem a Constituição de 88 e agrega a esse sistema um complexo sistema de controle concentrado de constitucionalidade. A DIN, a DC e a DPF, que, embora não tenham a ver propriamente com o sistema de precedentes, muda a perspectiva de decisões vinculativas provenientes do Supremo Tribunal Federal. E vinculativas erga omnes. Na DIN, a DC e a DPF.
Aí vem a emenda constitucional. Só uma coisa importante dessa minha evolução aqui, tem um pedaço que é importante. Entre 88 e final dos anos 90, esse período de 10 anos aí, houve uma série de mudanças do CPC de 73, uma série de mudanças do CPC de 73, que começaram a permitir as conhecidíssimas decisões monocráticas de relator. Todos vocês conhecem. Todo mundo conhece a decisão monocrática de relator. Só que a decisão monocrática de relator não era uma coisa que existia aos borbotões até o início dos anos 90. Era uma coisa raríssima. Era raro. A partir das mudanças feitas na legislação processual nos anos 90, sobretudo a partir da lei de recursos, a lei 8038, e mais as mudanças feitas em 94 do CPC, o relator passou a ter poderes decisórios muito amplos. E percebam, com base em jurisprudência dominante. Então, a jurisprudência dominante passou a ser um slogan, um chavão previsto em lei, que autorizava poderes decisórios ao relator, com base em jurisprudência dominante. Uma coisa muito vaga, fora aquilo que estava consolidado em súmula. Então, começa a aparecer também aí, ainda que de forma enviesada ou de forma não sistemática, começa a aparecer aí a importância da jurisprudência, então, com esse nome de jurisprudência, com força, a ponto de permitir decisões monocráticas de relator. Começam os processualistas, portanto, a mergulhar nesse assunto. O que é jurisprudência? O que é precedente? Que força é essa? Pode. Aí começam a surgir os estudos no Brasil. Começam a surgir os estudos. Tanto que as pessoas da minha geração vão lembrar que foi dessa época que surgiu a expressão jurisprudência lotérica. Você lembra dessa expressão? Jurisprudência lotérica. Jurisprudência defensiva. Os tipos de jurisprudência no Brasil. Porque o assunto começa a despertar um interesse. Tem uma força que está vindo aí, é uma força normativa que a gente não estava estudando isso, e as pessoas não percebiam que isso vinha num crescendo já há 100 anos. Quer dizer, esse poder vinha aumentando silenciosamente à margem da atenção dos doutrinadores. Mas isso estava acontecendo. Aí vem a emenda constitucional 45, de 2004, que, numa patada só, cria a súmula vinculante do Supremo, com eficácia para além do judiciário, súmula vinculante vincular a administração pública, e cria a repercussão geral. Esse início dos anos 2000, com tudo isso, começou a produzir um volume impressionante de leis que davam força aos precedentes do Supremo e do STJ. Leis que passavam à margem dos livros, como, por exemplo, a lei da AGU, a lei da Advocacia Pública Federal, tem várias leis a propósito, que começavam a dizer que o AGU poderia editar uma súmula administrativa para liberar os advogados da União de recorrer, de propor ações, sempre que houvesse jurisprudência consolidada do STF e do STJ sobre o assunto. Começa a surgir esse tipo de movimento. Essa força normativa dos precedentes passando à margem da atenção das pessoas, mas lá para a operação jurídica muito forte. E aí a doutrina brasileira mergulha no assunto. Começam a surgir os trabalhos mais sérios sobre o que seria esse sistema de precedentes que cada vez mais se desenvolvia. Em 2004, houve uma decisão do Supremo, que é uma decisão histórica. Depois você joga no Google, chama-se Caso Mira Estrela. Mira Estrela é o nome de um município do interior de São Paulo. Caso Mira Estrela. O município de Mira Estrela entrou com um recurso extraordinário, recebeu recurso extraordinário, aquele recurso extraordinário de 1891,
entrou com recurso extraordinário para discutir como se definia a composição de uma Câmara de Vereadores do município. 9 vereadores, 11 vereadores, como é que se contabilizava para saber qual era o número de vereadores que o município tinha que ter? Isso foi a discussão de um recurso extraordinário desse município do interior de São Paulo. Vem o Supremo e julga esse recurso extraordinário de Mira Estrela. E nesse recurso, o Supremo disciplina, diz como é que se calcula o número de vereadores. Pois bem, está decidido, julgou o caso de Mira Estrela, vem o TSE e edita uma resolução para regulamentar as eleições municipais daquele ano de 2004. 2004 teve eleição municipal. Então, teve a resolução do TSE para disciplinar o modo como se ia proceder as eleições. O que é que o TSE fez? O TSE pegou aquele precedente do Supremo, no caso Mira Estrela, é o caso de Mira Estrela, recurso extraordinário. Ele pegou aquele entendimento e colocou na resolução. Ou seja, transformou o que era a solução para um caso no modo como se iria regular as eleições daquele ano. O que é que o pessoal fez? Entrou com a ADIM contra a resolução do TSE. Não pode, o TSE está legislando, não pode fazer isso. O Supremo foi e julgou a ADIM. Disse o seguinte, não, o TSE não legislou. O que o TSE fez foi o que ele deveria ter feito. Ele pegou o entendimento do Supremo e generalizou. Agora, para não ter tratamento desigual. Isso repercutiu muito na época, só que à época não havia repertório doutrinário no Brasil para compreender que o que estava acontecendo naquele momento era o reconhecimento da força normativa dos precedentes do Supremo em tema constitucional. Há um artigo meu, que eu publiquei em 2005, chama-se Transformações do Recurso Extraordinário. Eu publiquei esse artigo a propósito de falar sobre a emenda 45, que tinha acabado de sair. Esse artigo meu, vocês encontram no meu perfil, no academia.edu. Academia.edu é uma rede social de acadêmicos, uma rede social mundial de acadêmicos. Lá, os perfis têm, de modo geral, as pessoas colocam os seus trabalhos lá, os trabalhos publicados. Eu tenho muita coisa da minha produção está lá. O nome desse artigo é Transformações de Recurso Extraordinário. Se vocês colocarem no Google e colocarem Transformações de Recurso Extraordinário, Fred Dier, academia.edu, capaz de aparecer logo de cara, talvez na primeira. Depois vocês baixam. É interessante como vocês leiam esse artigo e vejam como eu enfrentava esse fenômeno com o meu repertório de 2005. Eu percebia que tinha uma coisa ali acontecendo, tanto que eu defendia até que cabia reclamação ao Supremo para fazer valer o que o Supremo disse como precedente. Só que sem o repertório dos precedentes obrigatórios, que começava a surgir no Brasil. Tanto que, anos depois, eu peguei esse artigo e acrescentei a ele uma fundamentação já com base no sistema de precedentes, já com base no repertório dos precedentes. Mas essa versão original é interessante para vocês entenderem o que estava acontecendo. Aí começam a surgir livros. Marcelo Alves Souza publica um livro, Cruz e Tucci publica a sua tese sobre precedente judicial como fonte do direito, Marinoni escreve o livro dele sobre precedentes. Esse aqui é o volume 2 do. Você acha que muitos de vocês devem conhecer? Eu tenho um curso de processo, esse aqui é o volume 2, é o de capa laranja. Na edição desse volume de 2008, que foi a terceira edição desse volume, hoje está na 17ª edição. Na terceira edição desse volume, em 2008, eu acrescentei um capítulo precedente judicial no livro. Foi a primeira vez que o assunto precedente judicial entra como capítulo de um curso de processo no Brasil. Isso não existia. Não era um capítulo. Não era, é como se o assunto não existisse.
eu avancei nesse ponto, resolvi colocar esse assunto dentro do código, ou dentro do curso. Aí, em 2010, começa a discutir o CPC de 2015. O CPC que veio a aprovar em 2015 começa a ser discutido em 2010. Era inevitável que o CPC, agora feito do zero, e com processualistas envolvidos, eu, inclusive, o CPC, como é que eu posso dizer? Fosse a foz, né? Fosse a foz dessa evolução de mais de 100 anos de prática, de doutrina e de leis. E o que é que o CPC, sendo esse estuário, né? Esse estuário de teoria, de prática, de leis, ele organizou esse sistema e aí deixou claro que o Brasil estava realmente num sistema de preços obrigatórios, é preciso avançar e regulamentar. E aí regulamentou tudo. Perceba que o CPC ele fala de súmula, fala de distinção, fala de superação, fala da necessidade de amplo debate para a formação do precedente. Tudo isso está dentro do código. Eu me lembro que, quando o código ficou sob minha responsabilidade na Câmara, eu propus que tivesse um capítulo do código do precedente judicial. Eu fiz isso. Se vocês pegarem algumas das versões do CPC na Câmara dos Deputados, vocês vão ver que tinha lá esse capítulo. Na verdade, a versão que saiu da Câmara saiu com esse capítulo do precedente judicial. Já saiu essa versão que saiu da Câmara. Quando chegou na volta no Senado, o pessoal do Senado não queria o capítulo com esse nome, mas eles mantiveram tudo que estava dentro desse capítulo. Eles não tiraram o conteúdo do capítulo, mas mudaram o nome do capítulo. Esse capítulo virou o primeiro capítulo da parte da ordem do processo nos tribunais. É o capítulo que tem os artigos 926, 927 e 928. Esses três artigos, 926, 927 e 928, eu tinha organizado esses artigos dentro de um capítulo que se chamaria dos precedentes judiciais. O pessoal do Senado, isso em 2014, não quis com esse nome, mas manteve os três artigos e colocou dentro uma espécie de disposições gerais do processo nos tribunais, já que os precedentes vêm dos tribunais. Hoje, isso não aconteceria. Hoje, ninguém teria problema com o capítulo dos precedentes judiciais. Não teria esse problema. Mas em 2014 ainda teve. Veja que ainda teve. Com um nome. Só com o nome, não com o regramento. E é interessante também perceber uma outra coisa nesse histórico, né? O CPC é de março de 2015. Só que em julho ou junho de 2014, foi aprovada a Lei 13.015, que é uma lei de reforma do processo trabalhista. O ministro Douglas Fischer, que me fez o contato para poder fazer essa palestra aqui, estava lá. A gente discutiu muito isso naquela época. E a Lei 13.015, que foi uma lei de reforma do processo trabalhista, ela pegou o que estava dentro do CPC à época. A época era um projeto de lei. Mas ela pegou e jogou, e foi a primeira lei no Brasil a falar expressamente de superação do precedente com respeito à segurança jurídica. Falar em overruling, em revisão de entendimento, com necessidade de respeito à segurança jurídica, com modulação de efeitos. Isso tudo que a gente fala hoje já está nessa lei 13.015, de 2014. Depois o CPC reafirma. E aí depois, meus caros, foi uma avalanche de leis que vão dando cada vez mais consistência ao sistema brasileiro de precedentes. Vejam a LINDB de 2018, que expressamente fala em precedente e súmula, expressamente fala, inclusive falando de modulação de efeitos, inclusive falando de precedentes no âmbito administrativo. Veja a lei de transação tributária. Veja a lei de liberdade econômica. A lei de liberdade econômica, que muda, é de 2019, né? E que muda substancialmente a lei 10.522, que é uma lei, a 10.522, que é uma lei que regula o modo como a Procuradoria da Fazenda Nacional atua em juízo. E essa lei foi profundamente alterada pela Lei de Liberdade Econômica de 2019 para dar uma força absurda aos precedentes obrigatórios provenientes do Supremo e do STJ. O que é que eu quero que vocês aprendam? Quer dizer, se vocês
vocês apreenderem essa minha informação, eu me darei por satisfeito nessa aula, eu me darei por satisfeito. O que eu quero que vocês percebam? Que o Brasil tem um sistema de precedentes obrigatórios, e isso é indiscutível. Que esse sistema não é um sistema que foi acoplado ao Brasil artificialmente. É um sistema que foi sendo construído paulatinamente, com passo a passo. Eu tive que fazer um resumo aqui, senão não daria tempo. Mas a gente pode incluir aí a criação do sistema de julgamento dos repetitivos em 2007. Lembre-se que foi em 2007 que surgiram os recursos especiais e extraordinários repetitivos. A repercussão geral tinha vindo já em 2004. Então, é um conjunto de... É uma evolução paulatina e permanente desde meados do século XIX, com passos, com tijolos que foram sendo colocados até que a coisa se consolidou no CPC e vem ampliando, e vem melhorando, e vem se aperfeiçoando a cada dia. Hoje, por exemplo, se vocês pegarem o meu livro, se vocês pegarem a edição de 2008, desse meu capítulo sobre sistema de precedentes, vocês não vão ver menção a precedente administrativo. E hoje, há vasta doutrina sobre precedentes administrativos, ou seja, precedentes obrigatórios no âmbito dos tribunais administrativos, e há lei que regulamenta isso. Peguem o regimento interno do CARF, do Conselho de Contribuintes, né, do federal, e vocês vão ver a importância que o CARF dá aos próprios precedentes. Os próprios precedentes. E a importância que se dá, inclusive, na formação dos precedentes. Eu fiz um trabalho, estou fazendo um trabalho, mas já entreguei o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Me pediram para eu fazer um projeto de lei de Código de Processo para o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Lei estadual. E uma das premissas, vocês vão ver que isso vai ser aprovado até o final do ano, é respeito aos próprios precedentes. O Tribunal de Contas tem que respeitar os próprios precedentes. Na linha da LINDB. Então, o que é que eu quero que vocês aprendam? Que o sistema brasileiro ele não foi tirado da cartola. Ele não foi acoplado ao Brasil. Ele foi construído pelo Brasil. É um sistema peculiar. Não tem como você... Não adianta você pegar o sistema inglês. Eu já vi amigos meus dizendo assim, o Brasil errou porque o Brasil criou o IRDR. E na Inglaterra não tem IRDR. Não precisa de IRDR na Inglaterra para ter precedente. Paciência. Se a Inglaterra não tem IRDR, bom ou mal para ela. Nós não temos nada a ver com isso. O nosso sistema de precedentes é um sistema que se desenvolveu com súmula, que eu particularmente acho uma coisa muito boa. Ela pode ser muitas vezes mal aplicada. Isso é outra coisa. Pode haver uma incompreensão, mas a ideia é uma ideia boa. É uma ideia brasileira. O IRDR é um produto brasileiro. Para lidar com um problema que é brasileiro. Não é holandês. Na Holanda não tem casos repetitivos, meus casos. E se tiver, são 50. Na Holanda inteira. 50 casos repetitivos deve ser o que um ministro recebe no dia. Um ministro, 30 avos recebe no dia. Deve ser mais ou menos isso. 33 avos. 30 porque 3 não recebe. Então, a gente tem nossa peculiaridade fez com que nós construíssemos o nosso sistema. Então, há um sistema de precedentes obrigatórios. Ele não se trata de common law. Sistema brasileiro. Não é common law. É o sistema brasileiro de precedentes obrigatórios. Construído há mais de 150 anos e com muitos méritos. Muitos méritos. Na formação, na disciplina da superação do precedente. Na formação e na superação, com certeza. E na divulgação por meio da súmula. Então, era isso que eu queria, meu caro Márcio, apresentar, porque eu queria fazer essa espécie de raciocínio contra-intuitivo para ajudar vocês a refletir. Há um texto que eu gostaria de recomendar também,
está no meu perfil na academia, vocês encontram também no Google, se vocês botarem. Chama-se O Respeito aos Precedentes como Diretriz Histórica no Brasil. É um texto que eu escrevi com o Marcos Seixas Souza. O respeito aos precedentes como diretriz histórica. Eu acho que se colocar aí aparece rapidamente. Também está no meu perfil. E aí traz essa evolução toda. Essa história que eu estou contando para vocês está nesse texto. Essa reconstrução histórica. E a ideia era exatamente isso, mostrar que é uma diretriz histórica da nossa tradição brasileira. Se é uma tradição de 200 anos, pelo menos 150 isso existe. Esse é o ponto. São 3/4 da nossa história própria, né, em que o sistema se desenvolve. Não é pouca coisa. Sobretudo levado em consideração que a Comulol demorou 800 anos para que isso acontecesse. Pois é. Era isso, meu caro. Eram essas considerações. Muito obrigado, professor Fred. Realmente, eu particularmente me senti aqui defendido. Primeiro porque não sou processualista e escrevo sobre precedentes, né? Então eu já fiquei muito bem acolhido aqui, né? Porque realmente eu também acredito mesmo, que ela afeta muito o direito substantivo, né? Então não é uma questão eminentemente processualista, né? Então eu leciono e escrevo sobre direito material, então me senti acolhido aí com a sua fala também. Essa histórico sobre o precedente no direito brasileiro é fantástico. Eu também faço essa introdução no meu livro sobre precedentes vinculantes, justamente para demonstrar, porque a maioria dos livros que nós lemos não há necessidade mais de discursos históricos, né, porque cai no comum. Agora, realmente, nesse ponto é importante, porque as pessoas vêm falando, nós estamos importando um sistema que não se acopla ao Brasil. Na realidade, não, né? Nós temos um desenvolvimento aí sobre o sistema de precedentes no Brasil já desde o século XIX, como bem dito pelo professor. Então, eu vou cumprir aquela nossa programação, professor Fred, eu vou pontuar alguns temas aqui e depois abrir para 3 alunos fazer perguntas e nós podemos encerrar o dia de hoje. Primeiro, eu vou fazer valer a minha posição de debatedor e fazer as minhas perguntas, né? Quem que eu tenho estudado a respeito da evolução dos sistemas mundiais, né? A gente começa lá desde René Davy, depois vem evoluindo para outros livros, né? Eu constatei em alguns livros que nos últimos 30, 40 anos, há uma miscigenação dos sistemas, né? Por exemplo, há uma citação da professora Fabiola Haseloff, em que ela fala sobre, nos últimos 30 anos no sistema norte-americano, houve uma produção legislativa muito grande, ou seja, um sistema da common law que hoje tem muitos códigos no sistema norte-americano. Então, aí vem as duas perguntas, né? Atualmente, nenhum sistema é puro, sistema common law ou sistema civil law, podemos dizer isso? E a segunda pergunta é, nós estamos caminhando, como no Brasil, com esse novo sistema de precedentes brasileiro, um sistema de jurisdição mista? Vamos lá, para eu responder a segunda pergunta, me esclarece o que é que você entende por jurisdição mista. Pois é, a jurisdição mista é aquela que você pode aplicar tanto os sistemas da common law como da civil law. Né? Isso é o que a professora Fabiola Haseloff coloca no livro dela, importando, inclusive, de sistemas de civil law que evoluíram para a aplicação do common law, e sistema ao contrário também, que eram da common law que evoluíram para a legislação codificada também. Veja, eu vou responder a primeira pergunta. Né? A primeira pergunta, me parece claro, não há sistemas puros no mundo como o nosso. Talvez houvesse pureza num tempo em que os povos não se comunicavam. Né? Você tem por exemplo, na Idade Média, a Europa não sabia que existia a América. Então, você tinha maias, astecas, incas, aqui, e fora os nossos povos originais aqui no Brasil, é como se não... o mundo, você se lembra, o mundo era visto como um plano e iria...
iria cair, né? O mar ia cair. Se você avançasse muito, você ia cair. Nessa época, a não contaminação, a não mistura faz todo sentido. Mas desde que os bárbaros invadiram, os povos invadiram Roma, as coisas se misturaram e tudo se transforma. Então, não há pureza. E nem deve haver. No caso brasileiro, com uma marca muito peculiar, que eu acho, até hoje defendo, que esse é o nosso principal ativo. Principal ativo. Nós somos um país de mistura. A mistura é o nosso ativo. Em todas as dimensões. E a jurídica é uma delas. Só vou falar da jurídica. Nós somos um país que, ao mesmo tempo, nós temos, Código Civil e Due Process of Law. Due Process of Law, devido ao processo legal, essa expressão nossa, ela não existe em Portugal. Se você for a uma biblioteca portuguesa e colocar devido ao processo legal para pesquisar, não existe essa expressão em Portugal. Veja que onda, não existe. Isso não quer dizer que lá não tenha devido processo legal, tem, mas não com esse conceito. O nosso devido processo legal, que é de inspiração americana, produziu a proporcionalidade e razoabilidade do Brasil, a partir de uma dimensão substancial. Isso é uma coisa completamente nossa. Completamente nossa. E temos, nada obstante ter devido processo legal, que é americano, nós temos o Código Civil alemão. Temos o Código Civil alemão. E temos um direito concorrencial de inspiração americana, temos controle difuso de inspiração inglesa e americana, e temos um direito penal semelhante ao europeu. Enfim, isso é ruim? Não. Não, a gente vai pegando aquilo que adere à nossa realidade e vai transformando. Então, daí porque eu não gosto, enfim, essa ideia de jurisdição mista, aí respondendo a segunda pergunta. Não é que a gente vai se transformar num país com coisas de common law e coisas de civil law. Acho que não é por aí que a gente vai. Porque a gente não existem dois tipos apenas, que não existem só duas gavetas de onde a gente tira as coisas para usar aqui. Tem coisas que a gente produz. A gente produz. Então, e tem coisas que a gente pega dessas duas gavetas e... O RDR. Como o caso do RDR, no caso da súmula. E outras, os juizados, no modelo que é o brasileiro, tem muita coisa que é brasileira e tem coisa que é brasileira, não é porque é brasileiro que é ruim, pô. Ou é inadequado. Tem coisa que é brasileira e que parece que é adequado para a nossa realidade. Eu sou um entusiasta dessa capacidade que a tradição brasileira tem de reconstruir institutos que vêm de fora e construir institutos nossos, como o Mandado de Segurança, que é um instituto brasileiro. O Mandado de Segurança é um instituto brasileiro, que nasceu para fazer frente a problemas possessórios e problemas envolvendo um habeas corpus civil, né? Essa é a história do nosso Mandado de Segurança, mas se transformou num mega instrumento de tutela de proteção contra o Estado. Por que isso é ruim? Não é ruim. Então, eu não acho que vale a pena falar de jurisdição mista. O que vai acontecer é o seguinte: o direito brasileiro e dos países de um modo geral vão cada vez mais se incorporando influências do tráfego de ideias, né? As ideias trafegam e, portanto, acabam influenciando e vão se transformando. É um direito sem uma característica definida. Eu até uso no meu livro, no volume 1, uma expressão que um aluno meu me disse uma vez, eu dando aula sobre isso, há muitos anos atrás. Ele falou assim: professor, posso dizer então que o Brasil é Brazilian Law, em vez de Civil Law e Common Law? Eu disse: você tem razão. Gabriel Dourado. Então, se você pegar o volume 1 do meu curso, você vê que tem uma referência aí lá. Gabriel Dourado, na aula tal, acho que foi em 2010, ele sugeriu isso, acho que ele tem razão. Nós temos o Brazilian Law. É verdade. Inclusive, nesses livros que hoje começam a pontuar sobre jurisdição mista, eles começam justamente dizendo isso, né, que a evolução do sistema, vamos dizer assim, originalmente civil law, devido a uma colonização, como aconteceu no Brasil, né, uma colonização portuguesa, veio com
a colonização do civil law original também, eles passam a evoluir e já nem é mais um civil law que era antes com a colonização, né? Então, não existe realmente essa ideia de sistema puro mesmo. Concordo plenamente. Para finalizar a minha participação aqui como moderador, professor, eu estou inclusive estudando ultimamente, estou com, inclusive, a outra obra sua aqui sobre, acho que não dá para ver aqui, né, de coisas julgadas, né? É ela que eu estou estudando hoje, que eu apresentei um projeto de pós-doutorado agora sobre uns temas aí que eu estou estudando. E aí eu faço uma pergunta capciosa aqui. Primeiro que nós temos ali direito do trabalho, né, direito civil e o direito penal. Vamos falar desses três eixos, né, mais fortes hoje na nossa academia, sem falar, lógico, das outras, mas mais pontuais. O senhor falou aqui, eu até pontuei, anotei aqui algumas coisas, da força normativa do precedente. Em termos de força normativa, primeiro ponto, a retroatividade do precedente, que ele tem força normativa, seria, vamos dizer assim, entre aspas, como se fosse uma lei, né? E segundo, a força normativa frente à coisa julgada. E aí, lógico, tem as três áreas aí que eu particularmente entendo que são aplicações distintas da retroatividade do precedente vinculante. Temos uma decisão do Supremo em relação a isso, da retroatividade, mas daí eu faço um ponto específico no direito penal, um precedente vinculante, benéfico, entendo essa força normativa, ele não teria a mesma força de uma lei, uma novatio legis in melius? Eu defendo expressamente isso, né? Eu falo isso no meu livro. Eu defendo que precedente novo em matéria penal favorável, portanto, é lei penal, é como se fosse uma norma penal posterior benéfica e, portanto, retroage. Defendo expressamente isso. E eu também sou da linha de que precedente novo, veja bem, se o precedente é novo e vem para regrar algo que já estava sendo regrado de uma determinada maneira há um certo tempo, portanto, ele é realmente uma novidade, é preciso modular para não ofender a segurança jurídica. Então, essa é a minha linha. Para mim, precedente novo de tema velho, de questão velha, não deveria ter, como regra, eficácia retroativa. Isso no direito civil e no direito do trabalho? No direito penal, com aquela observação que eu fiz. Porque o direito intertemporal penal, ele é diferente. Porque aí é uma previsão constitucional. Agora... Eu pontuo isso justamente, desculpa interromper, é que saiu recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal não permitindo. Não permitindo precedente penal novo? Foi mesmo, isso para mim é um equívoco. Agora, do mesmo modo, eu entendo que, sob algumas circunstâncias, se sobrevier um precedente obrigatório no período de 2 anos de rescisória, coisa julgada, rescisória, se sobrevier um precedente obrigatório de Tribunal Superior nesse período, acho que em algumas circunstâncias permite rescisão. Permite que se entre com a rescisória para fazer valer esse precedente obrigatório se no período de rescisória, de 2 anos. E a terceira observação é a seguinte, quando se trata de relação jurídica de trato continuado, o Supremo decidiu isso esse ano, né? Quando se trata de relação jurídica de trato continuado, um precedente novo, ele pode afetar dali para frente. Mas aí não é rescindir, não é desfazer, né? É revisar dali para frente. Já que se trata de relação continuada, e com uma relação continuada, o direito mudou. Como o direito mudou, afeta, a partir dali, a relação. Então é assim que eu encaro esse fenômeno. Perfeito, professor. Estou satisfeitíssimo com as minhas intervenções aqui. Eu vou passar agora, são 3 alunos que têm a mão levantada e nós encerramos hoje, né? Primeiro, o Kleber de Souza, aqui. Boa noite. Professor, parabéns pela palestra, estou sempre aprendendo nas suas exposições. Eu fiquei pensando sobre o que o senhor estava falando,
E eu me lembro uma vez o ministro César Peluso, numa sessão do Supremo, falando que as pessoas estavam meio espantadas com julgamentos, resultados diferentes. Ele perguntou: é uma ação coletiva? Não. Então, é natural que os resultados sejam diferentes. Porque parece que no Brasil, nossos esforços mais no sentido de buscar uma uniformização de entendimento para questões individuais, né? Porque a evolução do processo coletivo era mais recente. E justamente esse é o ponto que me parece que tem chamado mais atenção de processualistas, né? Porque, veja, eu me lembro de uma palestra sua em Santa Catarina, logo depois do CPC 2015, onde alguém lhe perguntou sobre reclamação em relação a decisões dos tribunais, né? Eu fiquei pensando, mas que perguntinha, né? E realmente é como distinguir que a medida recursal contra uma decisão que, por exemplo, atenta contra o IRDR é uma reclamação ou é um recurso próprio daquela demanda. Porque, veja, no nosso modelo, isso fica muito confuso, na minha opinião, né? A gente fica processualmente sem saber qual é aquela medida. O que é mais importante ali? É seguir o curso natural de um processo que é uma garantia democrática, ou seja, ele admite recurso, ou é estabelecer um basta à discussão em relação a uma questão que já foi decidida. E aí, chama atenção outro ponto, quando nós estamos estudando o modelo de precedentes, que a minha pergunta vai nesse sentido, nosso modelo, ele gerou muitas súmulas normativas, dissociadas de casos concretos. Simplesmente pegava-se um caso concreto e com ele se abstraía, traçando súmulas verdadeiramente normativas. E também aí a preocupação dos processualistas, né? O que o senhor pensa em relação ao nosso modelo, já que nesse ponto parece que se distancia bastante do modelo de precedentes da família Common Law, que é, no caso do Brasil, editar também súmulas normativas. Nós estamos fazendo esse freio de arrumação com o CPC 2015 e tratando a disciplina de precedentes, voltando a pontos fundamentais, que é a questão do caso concreto, do stare decisis, do ratio decidendi, etc. Ou a gente precisa trazer junto do nosso modelo essa engenharia que gerou tantas súmulas normativas. Isso seria útil também para o Brasil? Sim, sem dúvida. Eu concordo que há muito enunciado de súmula que é escrito ignorando os casos que deram causa a ele. Aí você fala que são súmulas que abstraem, porque são súmulas que editam, que enunciam teses, que se desgarradas dos fatos, dos casos que a geraram. Isso é um equívoco evidente, já aconteceu bastante. Isso precisa de uma faxina para poder buscar esses equívocos. Agora, veja que o código, atento a isso, diz lá no 926, a partir de 926, diz que o tribunal, ao editar a súmula, deve se ater aos fatos dos precedentes que deram causa a ela. Está dito isso no 926. É um enunciado que está atento a esse problema. Agora, eu sinceramente acho que enunciado de súmula é uma coisa que tende a acabar. Tende a acabar. Veja que o Supremo não edita uma súmula há muito tempo. E o STJ vai nessa linha. Porque o que é que vai acontecer? Vai virar tudo tese em repetitivo ou em RDR. E aí, na tese, quando vai enunciar a tese, o STJ tem feito isso aperfeiçoou muito isso, né? Se você pegar uma decisão que fixa uma tese, você vai ter lá a enunciação da tese, tem os fatos relevantes do caso. O caso se tenta descrever o caso com mais minúcia. Então, há uma preocupação pedagógica, né, com a futura aplicação da tese. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas já está muito melhor em relação ao que era há 10 anos. Minha perspectiva é essa. Ótimo. Então, vamos ao segundo agora aqui. Celso. Boa noite, professor Tudo Fred. bem? Tudo bem? É uma honra contar com sua presença aqui
no nosso mestrado, e a minha indagação é em relação aos precedentes que consta ali no artigo 927 do CPC, no seu inciso 5º, fala a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Aqui no âmbito do TRT 18, eu vejo que isso não, assim, é constantemente não observado, né? E eu cito como exemplo o caso das medidas atípicas na execução, suspensão de cartão, passaporte, bloqueio de CNH, em que o plenário, em mandado de segurança, decide de uma forma e as turmas, em agravo de petição, decidem de forma totalmente diversa, né? Então, eu indago qual seria o mecanismo de controle ou o recurso cabível para que isso seja observado. É uma pergunta que vai variar muito, né? Eu já pensei, inclusive, no âmbito trabalhista, isso vai ser um pouco mais difícil, mas no processo civil, em recurso especial por violação ao inciso 5 de 1927. Ou seja, o próprio tribunal não fez valer os precedentes do plenário ou do órgão especial. Então, controlar por recurso especial. E nós, advogados, tentarmos suscitar, né, via IRDR ou assunção de competência, a uniformização de jurisprudência do tribunal. Para aí sair do inciso 5 e ir para o inciso 3, né, que fala de assunção de competência, IRDR. Porque se você uniformiza por lá, aí fica mais difícil de o sujeito não cumprir. Porque esse inciso 5, ele veio, Celso, é uma espécie de inciso subsidiário. Se não se encaixar em nenhum dos incisos anteriores e tiver um precedente do pleno ou do órgão especial, observe. Então, tem uma função um pouco subsidiária. A ideia é que as coisas sejam resolvidas de modo concentrado em RDR, assunção de competência, ou em súmula. Certo. Obrigado. Nada. Ótimo. Então, vamos para a última pergunta agora. Luiz Carlos. Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Boa noite, meu Professor, são duas indagações referentes. Eu já li bastante as suas obras. Todo estudo normalmente é bem baseado nelas e é muito importante. E é com relação realmente ao microsistema, né, de precedentes qualificados, principalmente levando-se em consideração que o incidente de assunção de competência ele é pouco detalhado no âmbito do CPC. Faz-se necessário, nesses casos, né, fazer a interpretação dessas normas em conjuntos do sistema dos microprecedentes. Uma coisa que muitas vezes me angustia com relação à recorribilidade e a ausência do contraditório daqueles que têm o seu processo sobrestado enquanto aguardam a fixação de uma tese, tanto incidente de resolução de demanda repetitiva, quanto do IAC. No caso do IRDR, existe um enunciado do FPPC, o 94, né, que afirma que o terceiro interessado, né, aquele que teve o processo sobrestado, ele pode interpor recurso especial, recurso extraordinário da tese fixada. E aí, nesse ponto, eu gostaria de saber, né, se o senhor concorda que esse entendimento do FPPC ele também é aplicável ao caso do IAC, do incidente de ação de competência, já que o código, o CPC, ele não detalha, ele não entra em detalhes com relação à recorribilidade no âmbito do incidente de ação. Só que não tem processo sobrestado no IAC, né? Às vezes, sim. Mas aí, se tem processo sobrestado no IAC, não é para ser IAC. Pense comigo Vamos supor, sobrestar o processo no âmbito do tribunal, enquanto o Tribunal Superior está julgando o incidente de ação de competência de uma determinada matéria. Veja, não tem essa previsão. Por que não tem previsão de suspensão de processo no IAC? Inclusive, essa é a diferença do IAC para o IRDR. Porque o IAC supõe que não haja vários processos pendentes. E se houver, é um número pequeno, que não justifica suspender. Porque se há muitos processos pendentes e, portanto, justifica suspender, aí é IRDR.
Então, é raro. Pode até ter uma pessoa na mesma situação do IAC. Pode, claro, pode acontecer. Mas o processo dela não vai suspender por isso. Não a suspensão que decorre do IAC. Pode ser que o juiz determine a suspensão lá por outras razões. Tudo bem. Não, entendi. Mas só pra Tem dizer tribunais que que acabam interpretando em conjunto e aplicam essa determinação do IRDR também ao IAC. Então, você já, inclusive, acho que respondeu também a segunda pergunta, que é com relação a isso, que no IRDR, o recurso, ele já tem a repercussão geral presumida e o efeito suspensivo é o plegis, decorre da lei. E eu acredito que eu já li, e provavelmente a sua posição, de que no caso do IAC não haveria o efeito suspensivo, não haveria aplicação, né, do 987. Não, porque a lógica é diferente, né? O IAC, ele é do sistema de precedentes, mas não é do sistema de casos repetitivos. Porque o que justifica esse efeito suspensivo, o que justifica a presunção de repercussão geral, é porque tem vários casos, né, em andamento. Um exemplo que eu costumo dar é um exemplo, enfim, polêmico, é o uso de banheiro por pessoa trans. Pode ser que tenha um processo discutindo isso, em toda a região. É um caso relevante, deve ser IAC. Ora, por que vai suspender os processos, sei lá, 3 processos que estão em andamento no Brasil sobre o assunto? Por quê? Não justifica. Aí é IAC. Se for uma coisa que tenha 1000 processos em andamento, aí não é IAC, é IRDR. Aí tem suspensão, tem presunção de relevância. Que agora vai ter a presunção de relevância por RESP, inclusive vai ter presunção de relevância do RESP interposto contra julgamento de IAC, assim como tem a presunção de repercussão geral. Não, é porque acho que às vezes alguns tribunais acabam realmente fazendo uma aplicação que para o advogado depois acaba ficando bem complicado. E assim, a última indagação seria com relação ao precedente, vamos para o IRDR, no âmbito do Tribunal Superior, em específico do trabalho, que talvez aí ocorre uma irrazoabilidade na questão lógica, porquanto, como recurso extraordinário no processo do trabalho, ele não é diferentemente do procedimento comum, onde fixada a tese no Tribunal Superior, no STJ, aplicada a tese no processo de origem, ela pode ser objeto de recurso diretamente ao STF. Em caso, na Justiça do Trabalho, não a matéria deve ser devolvida diretamente ao TST, né, em razão da sua competência para julgar recursos constitucionais. Legal da CLT, né? E nesse caso, será se haveria um distingo ou uma interpretação conforme ao artigo 987, que prevê tanto a repercussão geral quanto o efeito suspensivo op legis, para caso aplicado um precedente do Tribunal Superior, né, um recurso repetitivo, aquele processo sobre Estado, quando do recurso, se esse recurso poderia ser interposto diretamente ao STF, ou se seria interposto o recurso diretamente da tese, digamos assim. Né? Você fez muitas perguntas. Eu acho que esse recurso extraordinário, vou tentar organizar minha resposta, eu acho que esse recurso extraordinário, ele segue o recurso extraordinário contra o IRDR. O fato de ser um IRDR julgado no TST não tira de ser um IRDR, e, portanto, o recurso extraordinário tem presunção de repercussão geral e tem efeito suspensivo. Não mudaria. Então, esse é um ponto. O outro ponto você pergunta se o recurso vai ser interposto da tese fixada ou no processo subjetivo. Se cabe recurso para discutir só a tese do IRDR, para discutir só a tese, que é uma outra discussão muito complexa. Eu entendo que sim, já defendi isso longamente, mas isso é um tema que está absolutamente em aberto. Tem decisões já, mais de decisão em sentido diverso, mas eu entendo que pode. Já defendo isso longamente no livro. É um recurso só para discutir a tese. Perfeito, então. Então, acho que todos estamos satisfeitos, né? Professor Fred, foi um prazer, viu? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Em nome do IES, Valeu. Agradeço
a presença de todos, em especial a sua. Espero que amanhã tenha um dia ensolarado aí na saudosa Bahia, faz tempo que eu não vou para aí, porque aqui em Brasília está chovendo muito, muito, então amanhã eu terei dia com chuva, mas torço que você tenha aí um dia ensolarado, merecido. Muito obrigado, professor. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Um abraço. E, senhores, muito obrigado aí pela presença de todos, em especial a minha colega Lília Vieira, colega de turma do meu tribunal, os colegas de mestrado que estão aqui, e muito obrigado à presença dos alunos graduando também, né? Nós tivemos aí um ápice de 59 alunos, então foi realmente bem prestigiada a palestra. Aos colegas do mestrado, semana que vem nós temos a apresentação aí da tese do Luiz Carlos, né? Então o Luiz Carlos vai nos apresentar aí todos os estudos que ele já fez sobre a tese dele, né? Ele até pegou já aí vamos dizer assim, uma dica do professor Fred Didier sobre o que ele defende. E aí, Luiz Carlos, eu quero que você me mande para a gente o acórdão, né, que está sendo objeto de discussão no STF, correto? Se possível, o recurso e depois a sua tese também. São três documentos que você precisa mandar para a gente até domingo, para a gente estudar e debater na próxima quarta, tá bom? Senhores e senhoras, muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima palestra aí, eu convido a todos novamente. E quarta-feira temos aula no mestrado. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, boa noite, professor. Boa noite, colega.